Olá, nós estamos aqui já dentro do terceiro bloco, na sequência daquilo que estamos discorrendo sobre o conhecimento científico. No primeiro bloco falamos sobre o que é ciência. Na sequência, dentro de um segundo bloco, discorremos sobre a classificação das ciências. Agora estamos aqui para discorrer sobre o último tema, como seja o direito como ciência. A afirmação do direito como ciência passa por um processo histórico desde a Antiguidade Clássica, com a grande contribuição da filosofia até a teoria pura do direito de Hans Kelsen, em meados do século XX. E nesta trajetória tem recebido manifesto de diversos estudiosos. Inicialmente, nós vamos discorrer sobre uma primeira fase de discussão acerca da cientificidade do direito. Esta a que nos referimos ter ocorrido na Idade Antiga, mais precisamente na Grécia e em Roma. De antemão devemos ressaltar a grande importância que a filosofia teve no desenvolvimento do direito como área do conhecimento. Aliás, não só com relação ao direito, mas também com relação a outras áreas do conhecimento. É bom lembrar aquilo que já foi dito na aula passada, de que em um primeiro momento a filosofia caminhou em linha paralela com a ciência. Isso somente veio a mudar com aquela dita revolução científica de Copérnico, Galileu, Kepler, que foi dos séculos XVI ao século XVIII, quando se deu no mundo uma nova concepção de ciência, a chamada Revolução Científica, passando a ciência a ter autonomia com relação à filosofia. Ressalte-se, entretanto, que a toda vez em que se falar em origens de uma e de outra, não há como separar a filosofia da ciência. Como já foi dito, o direito, numa fase primeira, nasce no seio da filosofia. E assim, o direito fluía na mesma vertente daquilo que os filósofos faziam em busca do arché, que era a busca do princípio de todas as coisas da natureza. Com o desenvolvimento da metafísica, as questões de direito também se inseriram como objeto de reflexão. Como é sabido, a Grécia Antiga foi o grande palco para o desenvolvimento do pensamento humano. Indiscutíveis são as contribuições dos grandes filósofos na formulação de pressupostos, doutrinas, reflexões, afirmações e por aí. Na Grécia Antiga, as questões de direito muitas vezes ocorreram dentro dos mesmos debates que tratavam das questões da ética e da moral. Então vamos lá. Com base na grande contribuição da filosofia, nós vamos destacar o trabalho de filósofos. Então, primeiramente, nós vamos falar de Aristóteles. Bem, a grande contribuição de Aristóteles com relação
a discussão do direito como ciência. Aristóteles afirmou categoricamente que o direito não era uma ciência. Então vamos ver em pormenores o porquê desta afirmação de Aristóteles. Olha aí. Aristóteles dividia o campo do conhecimento em duas partes. De um lado, ciência e de outro, prudência. Traduzindo-se o termo prudência, significava mero domínio de sabedoria. Assim, para ele, o direito, conquanto fosse uma inteligente, o domínio de inteligência, entretanto, não alçava a uma ordem científica. Era apenas uma arte de convencimento, tanto dialética quanto retórica, como prática, que se difundia de acordo com as conveniências de grupos. Em síntese, a opinião aristotélica se assentava na sua afirmação de que o direito não pode ser dito como ciência. Isso era o pensamento de Aristóteles. O direito não pode ser dito como ciência, pois o direito não tem capacidade de produzir enunciados verdadeiros, com tendência de se tornarem universais e imutáveis. Então aí nós tiramos a essência do pensamento de Aristóteles. Bem, analisando-se o pensamento de Aristóteles, ele não considerava os enunciados do direito como verdadeiros. O que levou Aristóteles a assim concluir? É fato que, à sua época, embora já existissem leis escritas, ocorre que o direito consuetudinário era uma forma muito presente nas civilizações antigas. Era fato também que não havia consenso dos costumes entre os povos da antiguidade. E até mesmo diferenças existiam nas leis escritas de um povo para outro. Sempre tinha alguma coisa que não era igual. O direito dos persas, por exemplo, não era o mesmo que o direito dos gregos, dos fenícios, dos egípcios e por aí. Então essa ideia levou Aristóteles a fazer esse pronunciamento, a ter essa ideia, a dizer o direito como inconsistente. E assim repercutir na sua conclusão de que não são verdadeiros os seus enunciados. Para que se tenha uma melhor ideia acerca do modelo da sociedade grega primitiva, a organização política do Estado ocorria tendo como base a família. Ocorre que cada grupo de família existia no entorno de um patriarca com a autoridade do chefe de família. Era um grupo de tradições próprias, costumes próprios, práticas religiosas próprias e por aí. Daí natural que houvessem questões de direito que também recebessem trato diferente. Além da questão dos grupos, o pensamento de Aristóteles também considerou o fato de que, como a normatividade social se diferenciava de uma região para outra, ele concluiu que o direito não universalizava. Não se deve perder de vista o fato de que o universo helênico era composto por várias cidades-estado. Eram as polis. A gente fala muito de Atenas e Esparta, mas existiam outras cidades, Tebas, Creta, Troia.
cada uma delas autônoma em relação às outras. Finalmente, Aristóteles, ainda ao dizer das inconsistências do direito, se referiu à sua não perenidade, como seja, o direito se modifica de uma época para outra. Aristóteles tinha a opinião de que ciência seria aquilo que permanece para sempre, não muda. Atente-se que o modelo de concepção de ciência na época de Aristóteles estava muito atrelado às fórmulas das ciências naturais. A exemplo das conclusões da astronomia, estamos falando de ciências naturais, né? Então vamos pegar a astronomia da época dos gregos, né? E o que dizia a astronomia? Que os astros estavam ali eternamente, que faziam a mesma trajetória todos os dias em torno da Terra, naquela história do geocentrismo de Cláudio Ptolomeu, a Lua também fazendo a mesma trajetória em torno da Terra. Quer dizer, nada mudava na mecânica celeste. Então, na antiguidade, não tinha quem discordasse desta visão. Outro ponto interessante com relação a esta ideia dos gregos sobre ciência, vamos pegar outro exemplo, a matemática, quando Pitágoras afirmou que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso se universalizou como uma verdade absoluta e permanente, quer dizer, até os nossos dias, de forma irrefutável. Era assim que Aristóteles idealizava uma ciência, aquilo que não muda nunca e é aceito por todos, independente de qualquer região. Prosseguindo, ainda com relação à antiguidade clássica, passamos doravante a falar da Roma Antiga, falar sobre Roma Antiga. Embora que os romanos tenham construído, através de seus institutos, as bases do direito privado do mundo atual, entretanto, eles nunca se ativeram à discussão de ser ou não ser direito uma ciência. Embora que seja dito por parte da doutrina que a ciência do direito surgiu na Roma Antiga, sob a denominação de jurisprudência, vocês vão encontrar isso aí na doutrina, esta afirmativa deve ser tratada com ressalvas, por ser apenas emblemática. E não obstante ter havido grande contribuição do direito romano para a posteridade, tendo inclusive seus institutos servido de base para o direito privado atual, ocorre que a cientificidade dentro do direito romano é refutada por grande parte da doutrina. É dito que eles, os romanos, na realidade, deram uma praticidade muito grande para a solução das controvérsias entre os cidadãos de Roma, buscando retirar do direito aquilo que ele tinha de útil para decidir sobre conflitos. E nesse intento acabaram sendo os grandes organizadores do direito, além de que deram aprimoramento para a administração da justiça e para o direito processual. Na Roma Antiga, a questão da administração da justiça, o rito processual, eles traziam bem definidos competência, acesso à justiça, fases recursais, dentre outros. Podemos citar como grandes contribuições dos romanos
É, a exemplo desta praticidade, as chamadas compilações, dentre as quais a de Justiniano, o grande imperador Justiniano, que ele deu o nome a essas compilações de Corpus Iuris Civilis. Nestas compilações eles tinham o zelo de preparar fórmulas do direito, né? E não só se ater a essas fórmulas, como preservar, né, aquelas fórmulas do direito já prontas e comprovadamente aceitas, né, e também excluir aquelas em desuso, e bem como eliminar aquelas contraditórias. Então vejam só, eles tiveram esta preocupação e se tornaram, na realidade, grandes organizadores do direito. Então estas compilações facilitavam a aplicação do direito. É interessante ainda acerca do interesse que os romanos tinham com relação a tudo que fosse cultura jurídica. Era a prática comum eles adquirirem e assimilarem normas dos chamados papiros. Eram compilações do direito de outros povos que os romanos compravam, adquiriam os chamados papiros. Merece menção também, dentro daquilo que os romanos produziram, né, o trabalho dos jurisconsultor, a exemplo de Ulpiano, Caio, e que eles produziram na afirmação, vamos citar, contribuição dos jurisconsultos. Temos, por exemplo, Ulpiano, que foi o idealizador dos chamados praecepta iuris, como seja os princípios gerais, fundamentais gerais do direito, que foram formulados por ele, né? Quais são esses princípios? São três: honestere, vivere, autere, non laedere, et sum cuique tribuere, que esses princípios servem de base para a formulação do direito em todo o mundo. Então, atualmente não existe ordenamento jurídico no mundo que não faça observação a estes praeceptas iuris de Ulpiano. Isso aí foram contribuições. Conclusivamente, os romanos deram ao direito um tratamento de pragmática. Mesmo quando produziam teoria referenciais teóricos, né, através dos seus jurisconsultos. Daí que grande parte da doutrina não entende, em face a essa pragmática, eles não entendem como de cientificidade aquilo que eles produziam dentro do direito. Passando agora para a discussão do direito como ciência dentro da Idade Média. Vamos ver agora a Idade Média. Entende-se por Idade Média, né, aquele período de tempo compreendido entre a queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo, até a tomada de Constantinopla pelos turcos, que ocorreu em 1453, né, com a queda do Império Bizantino. Acerca da Idade Média, aquilo que todo mundo sabe, os historiadores colocam a Idade Média como um período, né, de pouca produção cultural, e traduzido como um período de trevas.
esta estagnação cultural também atingiu o direito, né, que se produziu, a exemplo de tudo que acontecia na Europa, prevalentemente dentro de um ascetismo religioso. Portanto, na Idade Média, o direito foi tratado como uma área do conhecimento prevalentemente sincrética, né, vinculada a concepções da religião. Para os juristas, o direito na Idade Média era tratado como uma dádiva divina. Tá? Daí que não se produziu muita coisa na ordem jurídica. Entretanto, apesar desta concepção de uma grande noite escura, de feudalismo, de cruzadas, de presença determinante da igreja, tanto na filosofia quanto no direito, de outra sorte, alguma coisa se produziu no direito durante a Idade Média. Nós podemos citar, por exemplo, que nesse período surgiu o primeiro documento tido como a primeira Constituição do mundo, aquela chamada Magna Carta, que foi imposta pela nobreza da Inglaterra a João Sem Terra no ano de 1215. Conclusivamente e com base em maioria da doutrina, não houveram manifestos quanto à questão do direito como ciência durante a Idade Média, ficando o direito guardado dentro de uma ordem prevalentemente teológica, sem interesse de pessoas em inserir nele qualquer trato de cientificidade. Mesmo ultrapassando o período da Idade Média, ainda levou muito tempo para que a questão, vamos dizer assim, uma questão específica do direito como ciência voltasse a ser discutida. Saindo da Idade Média, passando agora para a Idade Moderna. Nós sabemos que houveram grandes avanços nas ciências, como o iluminismo, o justnaturalismo, a tripartição dos poderes, o surgimento do constitucionalismo no mundo com as revoluções americana e francesa. Ocorre que as manifestações quanto ao direito continuavam prevalentemente filosóficas ou políticas. Nesta época não se tem grandes referências sobre discussões acerca de ser ou não ser o direito uma ciência. Acerca do movimento iluminista, podemos tomar, por exemplo, a grande obra de Montesquieu, O Espírito das Leis. Nela, Montesquieu se prende apenas ao direito positivo, fulcrado apenas no elemento lei. Falou apenas de lei. Em nenhum momento de sua obra, Montesquieu conclama algum debate acerca do direito ser ou não ser uma ciência. A discussão do direito como ciência somente volta a aparecer com algum ataque frontal à questão, com o manifesto do filósofo, político e jurista alemão Julius von Christmann, já no século XIX. Depois de todo este período, somente no século XIX, o primeiro grande referencial dessa discussão do direito como ciência aparece com Julius von Christmann, um político, filósofo político alemão. Então, para ele, o direito não seria uma ciência, por não estabelecer uma verdade científica real e imutável.
a exemplo como ocorre com relação às ciências naturais, estas que são ditas universais, enquanto que as do direito são ditas regionais. Na realidade é aquilo que já dizia Aristóteles na Grécia Antiga. A Julius von Krishman é atribuída aquela frase, aquele verdadeiro jargão, né, dentro do estudo do direito, de se dizer: três penadas do legislador e bibliotecas inteiras se transformam em lixo. Foram palavras assim um tanto quanto contundentes, né, com propósito a um teórico dito inconsistente, que muda de uma hora para outra. Basta que o legislador mude a lei, não é? E segundo Julius von Krishman, basta que o legislador mude a lei que muda também o direito. Nesta trajetória do reconhecimento do direito como ciência, entretanto, há de se destacar grandes contribuições, das quais passamos a discorrer sobre o seguinte: nós estamos falando do direito já na Idade Média. Ocorreram grandes contribuições. Nós destacamos a primeira delas, a chamada Escola da Exegese, também conhecida como Escola Legalista Francesa do século XVIII, onde aparecem as figuras dos juristas Demolong, Audley, Portales, quem mais, Hall, dentre outros. Então, para falar sobre a Escola da Exegese, em primeiro nós precisamos falar sobre a grande figura do grande estadista Napoleão Bonaparte. O que é que aconteceu? Napoleão Bonaparte, no auge do seu governo, num período em que gozava de um grande prestígio na França, dentre as suas várias realizações, uma delas se destacou por ser uma obra voltada exclusivamente para o direito, como seja o Código Napoleônico ou Código Civil francês. O que é que o Napoleão Bonaparte fez? Ele reuniu um grupo de juristas da França, estudiosos de renome na época, que elaboraram o Código Civil francês, uma obra que foi verdadeiramente endeusada pelos franceses. Tal era o prestígio do código, que se dizia que era um código perfeito, que tudo o que alguém quisesse saber sobre o direito encontraria no referido código. A importância do uso desse código ocorre pela não ser admissível, né, de se buscar subsídios filosóficos da moral ou da religião na questão da análise do direito. Quer dizer, tudo, os franceses diziam que tudo você vai encontrar no código. Aí esquece qualquer coisa de filosofia, de moral, de religião, né? E no que finalmente a grande contribuição deles é que o direito passou finalmente a ser reconhecido pelo Estado como um conhecimento autônomo. Aí está a grande contribuição da Escola da Exegese. Na vertente deste código cresceu um grupo de juristas que passaram a ser intérpretes dos seus artigos, né, que fica na história do direito conhecido como, né, esse período aí da Escola da Exegese, ou Escola Exegética, ou Escola Legalista Francesa. Em síntese, qual foi a contribuição dessa escola para mais tarde o direito se firmar como ciência? Pergunta.
Em resposta, diga-se que estes estudiosos principiaram o trato do direito numa linha puramente genuína. Preponderaram a aplicação da lei na solução dos conflitos, quer dizer, assim eles eliminaram outros elementos estranhos ao direito. Daí o importante passo dessa escola para a autonomia do direito como ciência. Outra grande contribuição para a afirmação do direito como ciência foi a escola histórica do direito, de Savigny, de Pusta, de Gustave Hugo, que ela surgiu na Alemanha no século XIX. Embora que esta escola de início tenha surgido com veneração ao Código Napoleônico, para que vocês tenham aí uma ideia da repercussão do Código Napoleônico na Europa naquela época, esta escola histórica do direito, no início, bem apegada ao Código Napoleônico, mas aos poucos foi se desprendendo do exegetismo dos franceses, passando a ver o direito de outra forma. Enquanto a escola da exegese valorizava ao extremo o código, no aprimoramento da escola histórica, a escola histórica de Savigny passou a entender que as leis eram decorrentes de realidades históricas e por isso o significado da lei era mutável e não fixo. Savigny afirmava que os códigos envelhecem. Era conclusivo que o direito resulta de longa evolução histórica da consciência coletiva, e que o direito não era assim também, é uma coisa que aparece e surge apenas à custa de golpes, do legislador, assim, coisas saídas do cérebro de quem legisla. Em suma, a escola histórica defendia que o direito vinha do espírito do povo. Direito são convicções comuns do povo que emergem através do costume. Além da escola histórica do direito, outras escolas surgiram se contrapondo ao exegetismo, aos exegetas franceses, aos exegéticos. O importante com o surgimento dessas escolas é que debates interessantes acerca do direito crescem, dando vida à questão do debate do direito como ciência. Um marco importante para a afirmação do direito como ciência foi o surgimento da própria sociologia como área do conhecimento. Vejam só, o nascimento da sociologia vem trazendo aí muita coisa nova para esta concepção do que era ciência. A sociologia veio abrindo o caminho para a formulação de outras ciências dentro de um grupo das chamadas ciências sociais. Dentro da sociologia surgem manifestos de Augusto Comte, de Émile Durkheim, de Goethe e Rauriot, que além das questões sociais, oportunamente se pronunciaram acerca do direito, no que ficou conhecido como sociologismo jurídico. Se discutiam questões sociais, embora que de forma não massificada, mas esporadicamente eles discutiam também questões do direito,
destes estudiosos surge importante colocação de que o direito ele decorre de uma solidariedade social, como seja, decorre de um interesse maior do que a individualidade das pessoas. A sociedade, quando se manifesta acerca do direito, né, sempre o faz nesse sentido coletivo. O direito não voltado para a individualidade, mas sim o direito visto como uma solidariedade social, né? Então, a sociologia, ela, quando se reporta ao direito, ela diz que o direito é um conjunto de fatos. E, assim sendo, o direito também se constitui numa área de conhecimento. Por ser uma área do conhecimento que busca o estudo dos fatos, né, essa sociologia, né, jurídica, ele entende que o direito, olha, também é uma ciência, a exemplo da sociologia. Então, há um reconhecimento do direito como uma ciência. Entretanto, em críticas existem acerca da contribuição do sociologismo jurídico, críticas, posto que ao mesmo tempo em que prestigiam o direito como área do conhecimento, né, penso em colocá-lo dentro de uma área da sociologia, né, tento colocar o direito como uma parte da sociologia. Então, eles tratam o direito assim como uma espécie de ciência auxiliar à sociologia. Outra crítica ao sociologismo jurídico é a valorização excessiva da jurisprudência, como a ideia que eles tinham de melhor produção do direito. Valorizavam muito, né, a jurisprudência. Então, segundo a doutrina, isso poderia se constituir numa verdadeira ditadura dos juízes. Vamos prestigiar, né, a jurisprudência, mas de forma moderada. Então, a contribuição do sociologismo jurídico para a afirmação do direito como ciência ocorre pela ideia de um direito que decorre não da simples imposição do Estado, mas sim decorre de uma reflexão da sociedade no entorno de um interesse coletivo maior. Então, depois de todo este apanhado acerca do que se discutiu de ser ou não ser o direito uma ciência, aí vocês vão me perguntar, mas professor, finalmente, quando é que o direito vai ser reconhecido como ciência? É aí neste contexto que surge a figura do Hans Kelsen, já no século XX, com a sua teoria pura do direito, né? Hans Kelsen, né, chega colocando uma pá de cal na discussão. Então, Hans Kelsen, em sua obra, faz uma verdadeira asepsia no direito, eliminando dele, né, quaisquer elementos de sincretismo, motivos políticos, econômicos, filosóficos, sociológicos, né? Hans Kelsen coloca, né, isso tudo aí que eu falei como incapazes de qualquer influência na produção do conhecimento jurídico. Olha, nós vamos futuramente estudar dentro da nossa proposta de ensino numa unidade chamada de normatividade social, que existem vários tipos de norma. Um exemplo de normas da religião, de normas da moral, de normas da ética, de normas do convencionalismo social, normas técnicas. A intenção de Hans Kelsen é justamente purificar o direito de forma que ele não se obrigue à submissão a qualquer uma delas, qualquer desses tipos aí de normas que eu
falei. Para Hans Kelsen, estudar o direito não significa ao jurista, por exemplo, buscar ver questões que orbitaram o palco das discussões no momento em que o legislador, né, está produzindo a norma. Né? Por exemplo, se houveram manobras de grupos, de lobby, né, e outras coisas assim, durante o ocasio legis. Isso, segundo Hans Kelsen, isso é questão da política e não do direito. Da mesma forma que se houveram causas outras, tais como desemprego, a pobreza, segundo Hans Kelsen, o direito não adentra a isso. Pois se trata de um objeto de uma outra área do conhecimento, né, a economia. Em suma, Hans Kelsen preponderou um direito puro, voltado apenas para a norma. Porém, a norma jurídica pronta e acabada, aquela norma jurídica apta à criação de direitos e obrigações. Vejam só uma coisa interessante na obra de Hans Kelsen, que já no seu pórtico, vamos falar um pouco agora da obra de Hans Kelsen, a teoria pura do direito. Então, já no início, ele destaca um tópico que ele denominou de pureza, né, onde ele já começa na sua obra dizendo que não importa a questão de conjecturas de como o direito deve ser, né, mas sim devemos procurar saber o direito como ele é. Como seja, que o direito seja puramente norma. A teoria pura do direito de Hans Kelsen tem sido criticada por alguns juristas. E embora ele mesmo, o Hans Kelsen, tivesse reconsiderado a posteriori algumas coisas de suas conclusões, e dentro de suas diversas obras ele tivesse elaborado uma outra denominada de teoria geral das normas. Kelsen chegou ao ponto de expressar que muitas coisas que ele disse antes, agora, por último, ele estava pensando de forma diferente. Entretanto, a sua obra anterior, a Teoria Pura do Direito, ela foi importantíssima para a afirmação do direito como ciência. Seguindo a linha de pensamento de Hans Kelsen e acrescentando outras coisas que o Kelsen não disse, nós oportunamente acrescentamos o seguinte: para que uma área do direito possa ser reconhecida como ciência, vários elementos devem estar presentes. Nós já falamos isso em videoaula anterior, que são vários os elementos que caracterizam uma ciência, dentre os quais nós agora nos reportamos a apenas 3. Como seja o objeto, o método e a sistematização. Quanto ao objeto, o direito como ciência, de antemão nós devemos acrescentar que não existem duas ciências que cuidem de um mesmo objeto. Quanto a isso, podemos afirmar que somente ele, o direito, é que estuda as relações decorrentes de uma norma jurídica. Então, de maneira nenhuma, duas ciências vão ter um único objeto, não.
E o único objeto que é o estudo da norma jurídica, né, quem tem essa missão é o direito, apenas ele, o direito, né, é que estuda a norma jurídica, né, seja ela numa relação de pessoa para pessoa, seja ela numa relação de pessoa para grupo, ou até mesmo de pessoa para o Estado, né, que criem direitos e obrigações. Né. Nenhuma outra área do conhecimento faz isso, apenas o direito. Nós vamos pegar exemplos. Na sociologia, por exemplo, quando Karl Marx discutiu a questão da mais-valia, aquela história do patrão que, a exemplo de ter tido um grande lucro, retribui com um salário parco para o trabalhador. Ocorre que Karl Marx, quando fez apenas na sede das conjecturas, em nenhum momento exibiu alguma fórmula concreta elaborada pelo Estado, alguma lei que baseasse o seu manifesto. Aí alguém poderia intervir e dizer, mas a questão do salário, né, é uma discussão de direito. Falar sobre salário é uma discussão de direito, no caso, direito do trabalhador. Em resposta, diga-se que quando Karl Marx fez isso, fez com a cabeça voltada não para o direito, mas sim para a economia e para a política. Então, no caso do direito, a coisa muda. Nós estamos falando agora de questão salarial, né? No caso do direito, a coisa muda. A questão salarial, ela é discutida não com base no achismo, né? Eu acho que deve ser assim, papapá. É a história do ser e do dever ser, né? No direito, se discute a questão salarial, é nesse exemplo que eu estou seguindo aí, se discute a partir da construção de alguma fórmula organizada pelo Estado através do preceito normativo. Vem-se aquela pergunta assim, olha, alguém me pergunta assim, mas o que é o Estado? Como é que a gente conceitua, define o Estado? O que é que a ciência política responde? O Estado é o povo politicamente organizado. Né? Então nessa vertente nós acrescentamos que um povo politicamente organizado é aquele que, dentre outros, tem o seu corpo normativo bem definido. Então, para que o povo seja bem organizado, ele precisa ter leis. Olha, seguindo ainda este exemplo de relação salarial, né, quando se discute, por exemplo, sobre a questão do salário mínimo no Brasil, aí vem os economistas e dizem que deve ser uma renda que venha a suprir as necessidades básicas da pessoa. Como é que a necessidade básica, alimentos, moradia, educação, lazer. Né? Aí o direito diz assim, olha, discutam vocês aí que eu estou fora. Ainda sobre o salário mínimo, vêm os sociólogos e discutem sobre a falta de inclusão social, né? Por exemplo, em face à pouca renda do trabalhador. Mais uma vez o direito vem e diz, olha, discutam vocês aí que eu estou fora. Aí vem a política e diz a solução da questão da renda mínima no Brasil a solução deve se impor através do poder, né, que só o Estado possui, tipo assim, uma intervenção imediata do Estado. Aí, quer dizer, mais uma vez o direito vem e diz, olha aí, discutam vocês aí que eu estou fora. E finalmente alguém chega e diz, o meu patrão só está me pagando 50% do salário mínimo. Aí é quando o direito vem e diz,
saiam para lá economistas, sociólogos, igreja, políticos, etc., que agora eu conduzo a solução do dissídio. O direito assim o faz porque previamente existe uma lei que disciplina a questão do salário mínimo no Brasil, e somente ele, o direito, é quem desenvolveu conhecimentos para fazer valer a disciplina da lei. Então eu acho que com este exemplo que eu citei agora deu para perceber bem a essência da teoria de Hans Kelsen. Ainda quanto ao seu objeto, existem elementos exclusivos do direito ligados ao seu objeto, a exemplo da coercitividade, dentre outros. A gente vai falar no futuro mais coisas sobre a coercitividade, mas para facilitar o raciocínio, coercitividade é uma força, um temor que o Estado impõe para a pessoa através de um elemento que só ele, o direito, tem, denominado de sanção. Não confundir com aquela sanção do presidente da República, não. A sanção a que eu estou me referindo é alguma coisa assim, tipo prisão, multa, confisco, interdição, perda de cargo, função de sanção, uma pena. Então, justamente esse elemento sanção que só o direito possui que é a essência da coercitividade para que não desobedeçam a norma jurídica. Como eu disse, somente o direito estuda a garantia da eficácia das suas normas. Como seja a presença de uma sanção institucionalizada, como seja a aplicação de uma consequência ao infrator, aquele que está descumprindo a norma. Ainda com referência ao objeto da ciência jurídica, todo objeto de uma ciência está vinculado a princípios que lhe são próprios. Bem, a isso Hans Kelsen chamou de normas fundamentais. O direito faz isso, temos pressupostos que só existem em razão da norma jurídica. As normas fundamentais a que se refere Hans Kelsen não são regras escritas no ordenamento. Também não devemos confundir normas fundamentais com aquela questão da hierarquia das normas, naquela famosa pirâmide de Kelsen. Então, na realidade, foram pensadas essas normas fundamentais como princípios teóricos, são bases, pressupostos que norteiam a produção do direito positivo. Embora que Hans Kelsen não tenha dito isso, nós acrescentamos que o direito contempla tanto princípios teóricos quanto outros princípios convolados em regra. Exemplo de um princípio, nós citamos agora o princípio da proporcionalidade da pena, que não está escrito em nenhuma regra jurídica, mas sim um princípio que foi criado pela doutrina. É esse referencial teórico que Hans Kelsen diz como normas fundamentais. Não está contemplado na norma jurídica, foi criado pela doutrina, entretanto ele é prestigiado pelo direito nacional. Outro exemplo, desta vez um princípio contemplado no direito nacional, é o chamado princípio da individualidade da pena.
É aquele que está na Constituição e que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Tá? São esses princípios a que nós referimos. E com isso podemos afirmar que o direito como ciência se afirma com a construção de extensa base teórica, né, com afinidade ao seu objeto. Bem, nós destacamos para vocês 3 elementos que são fundamentais para a definição de uma ciência jurídica, né? Aliás, de uma ciência de uma forma em geral, que são os 3: objeto, método e sistematização. Sempre ressaltando que não são apenas esses, existem outros. Mas nós estamos falando aqui de objeto, método e sistematização. Destacamos apenas esses 3. Vamos passar a falar agora sobre o método. Hans Kelsen, em sua teoria pura do direito, não desceu à profundidade da questão do método. Quando o fez, Hans Kelsen fez restrito em capítulo que se reportou na sua obra como chamados métodos de interpretação. Então, o que é que Hans Kelsen diz sobre esses métodos de interpretação? Ele se reporta da seguinte maneira: um capítulo 8º na obra de Hans Kelsen, ele diz o seguinte: a interpretação da ciência jurídica. Então, olha o que ele diz aqui. Diferentemente da interpretação feita pelos órgãos jurídicos, ela não é criação jurídica. A ideia de que é possível, através de uma interpretação simplesmente cognoscitiva, obter o direito novo, é o fundamento da chamada jurisprudência dos conceitos, que é repudiada pela teoria do direito. Então vejam só, Hans Kelsen, ele fazia restrições à jurisprudência, como criadora do direito. E da mesma forma que ele diz aqui adiante, o preenchimento da chamada lacuna do direito é uma função criadora do direito, que somente pode ser realizada por órgão aplicador do mesmo, e cabe ao aplicador do direito essa questão. Hans Kelsen, ele dizia, a essência do pensamento dele é que o direito não possuía lacunas. Para Hans Kelsen, o direito não possuía lacunas. E se alguém ousasse a interpretar o direito no sentido de suprir lacunas, ele estaria criando um direito novo. Que não compete ao intérprete criar um direito novo. A quem compete, então? A norma. É somente a norma que pode criar um direito novo. Então, embora pouca a contribuição de Hans Kelsen, entretanto, podemos falar de método fluindo daquilo que ele sobrelevou como dogmática jurídica. Assim sendo, conquanto Kelsen não tenha dito, acrescentamos aqui que a dogmática jurídica a que ele se refere, ela flui com base em métodos que só ela possui. Olha aí, nesse ponto nós vamos reproduzir uma coisa interessante. Quando no direito se diz que a norma é uma árvore e o ordenamento jurídico uma floresta, a gente faz uso da metáfora
para que se tenha uma ideia acerca da grandiosidade da dogmática jurídica. Para lidar com a complexidade da dogmática jurídica, o direito cria uma metodologia que somente ele é capaz de produzir. São métodos para a eficácia da norma isolada em equilíbrio com um todo chamado ordenamento jurídico. Essa norma isolada, ela necessita estar harmônica com todo o ordenamento jurídico. Ainda quanto aos métodos que são próprios do direito, nós sobrelevamos aqueles da hermenêutica jurídica, que é uma interessante área dentro do direito. É quando o direito utiliza desses métodos, por exemplo, o método da heterointegração da norma, ao que mencionamos o cotejamento analógico normativo, que é com peculiaridade a alguma lacuna do ordenamento ou até mesmo conflito entre normas. A propósito disso que eu falei, é importante que se diga que Hans Kelsen, lembre daquilo que eu já disse antes, não admitia que houvessem lacunas na lei. O direito para Kelsen é um sistema fechado, bem construído sob a égide do Estado. Bem, discussões à parte quanto a isso, vamos pegar esta necessidade de integração da norma jurídica para falar exclusivamente sobre método, como solucionar a questão das lacunas da lei. Aí vem o direito nacional e expressa o seguinte: direito nacional, lei de introdução às normas do direito brasileiro, artigo 4º, que diz: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Isso aí é metodologia de suprir alguma incorreção na norma ou a ausência da norma, a chamada lacuna, as lacunas da lei. Para que ocorra a junção desses três elementos, estamos falando de método, esses três elementos que falamos aí, a analogia, os costumes, os princípios gerais do direito, a junção desses três elementos, isso aí vai passar por um método, e o direito desenvolveu esse método sem buscar subsídios em outra área do conhecimento. Outro método também que é próprio do direito é o teleologismo de Rudolf von Ehring, que embora tenha as suas raízes na filosofia, entretanto a sua fecundidade veio a ocorrer nos debates, dentro dos debates do direito. Aí alguém poderia perguntar: mas professor, o direito somente utiliza métodos criados por ele e métodos que estejam afetos a ele, ou somente aqueles posteriores à afirmação do direito como ciência? Bem, em resposta, diga-se que, embora o Kelsen não tenha dito, o direito é uma ciência em constante construção. Daí que o direito também contempla
o que está sendo produzido pela ciência moderna. O operador do direito pode até se valer, sim, na aplicação da norma jurídica dos métodos das demais ciências sociais, né? Ou até mesmo aqueles da época em que o direito era debate puramente filosófico, no que a gente pode exemplificar aqueles da dialética filosófica, ou dialética, outra dialética também, né, a dialética hegeliana, do holismo e da propedêutica, do historicismo, do pragmatismo, do empirismo, vai por aí. Entretanto, como já exaustivamente dito, o maior prestígio o são pelos seus próprios métodos, que foram eles que consolidaram o direito como ciência. Ainda acerca de métodos em geral, é oportuna a menção da obra de Karl Lorenzi, que faz uma citação metodológica idealizada por Savigny, ao expressar o seguinte: Savigny disse que para fim de interpretação, a metodologia de Savigny está aqui nesta obra, Metodologia da Ciência do Direito, de Karl Lorenzi. Metodologia de Savigny, o que ele disse assim? Olha, a interpretação precisa de 3 elementos. Tem que passar por um elemento lógico, um elemento gramatical e um elemento histórico. É aquilo que nós já falamos. Savigny, ele integrava aquela escola, né, histórica do direito. Então vejam só, a interpretação, segundo Savigny, precisa desses 3 elementos, né, um elemento lógico, um elemento gramatical e um elemento histórico. Olha aí que nessa ideia de Savigny, ele está envolvendo, né, métodos tais como o silogismo da filosofia, né, o domínio vernacular dos gramatiqueiros e o historicismo, né, que diz respeito à escola que ele integrou. Embora Kelsey não considerasse a jurisprudência como criadora do direito, né, discussões à parte, entretanto, nós podemos fazer menção que a própria produção dialética, a forma dialética da produção da jurisprudência passa por métodos científicos que são próprios do direito. Aí vamos agora pegar o último elemento, a sistematização. Objeto, método e sistematização. Quanto à sistematização, aí a coisa se avoluma de tal sorte, né, ao ponto da gente lembrar aquilo que se diz que o direito é enciclopédico. É imensa a literatura jurídica, são inúmeras as teorias do direito condensadas em obras organizadas, né, nas linhas das grandes teses que integram as demais ciências. Está aí, por exemplo, a própria obra de Hans Kelsen, né, a teoria... a teoria pura do direito, teoria pura do direito. Isso aqui é uma forma organizada de se trabalhar a ciência jurídica, né? Podemos citar Montesquieu, que é numa fase preliminar da afirmação do direito como ciência, afirmação da ciência jurídica, né? Com sua obra O Espírito das Leis,
Montesquieu, embora que fosse, né, uma obra voltada apenas para uma das fontes do direito, que é a lei, foi importante a obra de Montesquieu dentro disso que nós estamos falando aí, da sistematização do direito. São obras, é literatura. Outra citação beccaria com a obra dos delitos e das penas, né? Miguel Reale com sua teoria tridimensional do direito, enfim, todos são grandes referenciais teóricos. Bem, para encerrar a nossa videoaula, nós conclamamos pela leitura de obras interessantes. Ora aí o que nós já dissemos antes, os nossos alunos são futuros cientistas do direito e a leitura só enriquece, só engrandece. Então, a propósito do tema o direito como ciência, nós sugerimos pela leitura da obra chamada Teoria Jurídica de Hans Kelsen, do professor Ivan Cláudio Pereira Borges. Então, se tiverem como obter o livro, isso é bom. Quem puder pode buscar, fazer pedido pela internet. Não vou garantir que a obra esteja à disposição aí nas nossas livrarias, mas a internet, através da internet a gente consegue comprar livros, bons livros. Outra coisa, nós estamos na era da modernidade. Eu lembro uma vez me disseram uma coisa interessante: olha aí, nem só de livros vive o estudante, né? Temos aí a internet, como eu falei ainda há pouco, como grande fonte de conhecimentos. Então, vou passar para vocês até como atividade complementar a nossa videoaula. Anotem aí este link, né? É só baixar este link aí do YouTube e assistir. Uma boa produção através de videoaula de juristas do Brasil. Assista, porque isso aí vai fazer com que o seu conhecimento cresça mais ainda. Bem, aqui nós encerramos mais uma etapa dentro da disciplina Introdução ao Estudo do Direito, como seja o conhecimento científico, onde veiculamos em 3 blocos: o primeiro acerca do o que é ciência, o segundo acerca da classificação das ciências e o terceiro, que encerramos agora, que é o direito como ciência. Então, com isso, nós encerramos a nossa videoaula de hoje. Até a próxima!